Olá, chegou o momento de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Polêmica. Sedentarismo é tão prejudicial quanto o tabagismo. Conheça os benefícios dos sucos naturais. Atendimento no call center está entre as principais reclamações no Procon. E ainda, distúrbio de pensamento atinge mais de 4 milhões de brasileiros. Essas e outras notícias você confere agora. Bem-vindo ao Repórter Setorial. Você sabia que o sedentarismo pode matar? Um estudo identificou que a inatividade física é considerada um fator de risco, assim como o tabagismo e a obesidade. Veja agora na reportagem de Gabriela Frontini. O sedentarismo é um estado muito reduzido de atividade física que pode comprometer e muito a manutenção da saúde. Ficar muito tempo sentado em frente ao computador, como muitos trabalham hoje em dia, ou horas e horas na frente da televisão, podem caracterizar uma vida sedentária, e isso não faz bem. O sedentarismo é um problema muito sério, porque ele pode trazer problemas de doença cardiovascular, algumas doenças cardíacas são muito prevalentes em pacientes que não fazem nenhum tipo de exercício, por exemplo, infarto do coração, pressão alta, obesidade. As pessoas tendem a engordar mais quando não praticam nenhum tipo de atividade física, entre outras doenças. Além disso, tem as doenças não cardiológicas também. Então, existe uma relação entre câncer e sedentarismo, poucas pessoas sabem disso. Algumas doenças endócrinas também, síndrome metabólica, que passa pela obesidade, mas aumento do colesterol do sangue, aumento de açúcar no sangue, que é o diabetes. Então, todas essas doenças guardam a relação com o sedentarismo. Germano é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e trabalha em vários hospitais, entre São Paulo, Mogi das Cruzes e Vale do Paraíba. Não é raro atender pessoas com falta de vitamina D, que só é obtida com a exposição ao sol, conforme relata. Além do problema sistêmico que a gente chama, o sedentarismo pode levar a doenças locais. Então, o paciente que tem maus hábitos de vida, entre eles ficar parado muito tempo na mesma posição, além de doenças relacionadas à própria atividade, como doenças de lesão por esforços repetitivos, pessoas que trabalham muito com computador, também tem os problemas ergonômicos, quer dizer, pessoas que ficam sentadas numa posição incômoda ou inadequada, podem ter problemas de coluna mais frequentes, mais lombalgias, que é dor na coluna, dor nas costas, e problemas de osteoporose. Tem muito problema hoje que leva a deficiência de vitamina D, pessoas que ficam confinadas longe da exposição solar, e esse é um problema que muitas pessoas já veem hoje, é uma endemia, quer dizer, uma doença de altíssima prevalência, a deficiência de vitamina D, justamente por esses hábitos de confinamento, sedentários e pouca exposição solar, como acontecia no passado. As crianças, que anos atrás eram ativas e não paravam quietas, hoje estão sendo fisgadas pela tecnologia e assim entrando para o rol dos sedentários. E o médico alerta para esse perigo também. E a gente sabe também que a prevalência de obesidade, de hipertensão está cada vez mais precoce nos indivíduos, justamente porque esses maus hábitos já começam na infância. E não é só o sedentarismo, o mau hábito alimentar também é uma constante. Mas uma coisa é importante ressaltar, as crianças elas são frequentemente uma cópia do que elas veem no dia a dia. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então você vai tentar ensinar para o seu filho um bom hábito, mas se você não tem esse bom hábito, seu filho não vai aprender provavelmente esse bom hábito. Então o que você faz vale muito mais do que o que você fala. Então se você realmente quer educar seu filho nesse sentido, você tem que mudar primeiro a si próprio. Tem hoje também alguns jogos que as crianças podem utilizar, que eles já pensam nesse contexto de sedentarismo, então já colocam uma interface, por exemplo, jogos de dança, e que as crianças usam o console dançando, então isso já é uma preocupação demonstrada. Mas de uma forma geral você tem toda a razão.
é muito preocupante a quantidade de tempo que as crianças passam, tanto em frente à TV, quanto em frente a dispositivos eletrônicos. Isso aí precisa ser regulado. Você sabia que a prática de exercícios físicos é capaz de prevenir na população mundial 10% dos casos de diabetes e 10% dos casos de câncer de mama e câncer de cólon? Mudar nem sempre é fácil, mas é perfeitamente possível. Para vencer esse tipo de problema de sedentarismo, na verdade, você tem que vencer alguns problemas culturais, porque a nossa sociedade mudou muito. Os hábitos de todas as pessoas, de todas as idades, mudaram bastante. A tecnologia facilitou a vida, mas nos deixou mais preguiçosos. E não é preciso gastar rios de dinheiro em academia. Atividades simples do dia a dia podem ser uma solução eficaz e barata. Quem usa transporte público para ir da casa ao trabalho pode garantir uma caminhada diária descendo uns 3 pontos de ônibus antes e indo a pé. O mesmo vale para o metrô. Já no trabalho, troque o elevador por escadas. Faça a opção por sapatos adequados, porque subir escadas e fazer caminhadas de salto podem acarretar outros problemas. Para não ficar tanto tempo sentado, a dica é levantar a cada 1 hora. Aproveite a pausa para beber água. Vá ao bebedouro e hidrate-se. Isso também é fundamental para a saúde. Além de repor os nutrientes, a água ajuda no funcionamento do intestino e até na memória. Aproveite para sair da frente do computador e se alongar. Isso pode evitar diversos problemas de circulação. E, claro, quando possível, participe de grupos de ginástica laboral. Com um profissional habilitado, os exercícios simples garantem boa saúde e qualidade de vida. A tecnologia não veio só para trazer sedentarismo, também pode ajudar. Tem alguns aplicativos para smartphone, por exemplo, que fazem uma mensuração, uma medida de quantos passos você deu por dia. Então, uma meta hoje considerada bastante razoável é 10.000 passos por dia. Para falar um pouco mais sobre sedentarismo, o Repórter Setorial conta com a participação da nutricionista Fabíola Nejar. Fabíola, qual é a recomendação alimentar para quem pode praticar um exercício? Então, Washington, jamais praticar um exercício físico sem consumir algum alimento. Não pode fazer atividade física em jejum. Então, sempre procurar ou uma fruta combinada com um cereal na forma integral, por exemplo, uma aveia, pode ser uma boa combinação para um consumo alimentar pré-treino, antes de começar um treino. Isso faz uma diferença não só no rendimento durante o treino, mas também na manutenção da saúde. O que mais você recomenda para antes e depois da atividade física? Isso, então, antes lembrar dessa condição de ter um carboidrato, que pode ser esse carboidrato vindo da fruta, combinado com um cereal na forma integral. Quantos minutos antes? Então, isso também é um dado importante. Na verdade, para algumas pessoas a digestão pode ser mais rápida do que para as outras, mas em média a gente pede no mínimo 40 minutos. Por que a gente precisa disso? Para esse tempo do esvaziamento gástrico, para a pessoa também não ter uma sensação de desconforto durante a atividade física. Então, de 40 até 1 hora antes, você pode estar consumindo esse alimento. Frutas, por exemplo, têm digestão de um modo geral rápida, né? Se você mastigar bem. Isso também é um dado importante. A gente precisa lembrar as pessoas de ter esse exercício, exercitar a mastigação. Então, comer uma fruta com calma, com tranquilidade, combinada a um cereal integral 40 minutos antes do treino, pode ser bem-vindo para uma atividade física que traga para a gente mais saúde. E após? E após a atividade física, dependendo da atividade física que a gente faça, eu posso complementar com uma proteína. Um carboidrato associado a uma proteína pode também ser bem-vindo. Mas logo após a atividade ou espera um tempo? Sim, eu termino a atividade física e eu posso já fazer um lanche e aí eu posso ter uma proteína, por exemplo, um iogurte combinado com uma fruta e mais um cereal. E a gente nunca pode esquecer da hidratação, não é? Dependendo do tempo que eu esteja praticando essa atividade física, eu preciso hidratar durante a atividade física ou se for um curto espaço de tempo, eu devo fazer essa hidratação antes e depois desse treino. Principalmente numa estação como o verão. Exato, não dá para esquecer a água. A água é o melhor alimento para hidratar nesse calor intenso. Água por dentro e água por fora. Exatamente. A nutricionista Fabíola Nejar volta logo mais para falar de um outro assunto bastante relevante, os benefícios dos sucos naturais. Daqui a pouquinho.
9 em 10 brasileiros usam ou conhecem o aplicativo WhatsApp. O advogado e jornalista José Carlos Cataldi comenta sobre as dependências tecnológicas. Veja. Amigos, pasmem com o que eu vou falar. Fui à farmácia comprar um frasquinho de soro fisiológico desse para limpar a lente. E a moça, muito gentil, me perguntou se eu tinha dinheiro trocado para pagar R$ 3,50. Eu disse que não. Então ela disse que não podia vender porque o sistema estava fora do ar e ela não tinha como calcular o troco. Eu estou ficando pasmo de ver como a humanidade está se entregando às parafernálias tecnológicas, aos sistemas, às redes. Vejam vocês que, de repente, uma juíza decidiu tirar o WhatsApp do ar. Que coisa de maluco! E aí ficou todo mundo sem o WhatsApp até que aparecesse alguém de bom senso para cancelar essa medida estapafúrdia. Olha, minha gente, eu acho que esse pessoal não conseguiria sobreviver ao tempo dos blackouts, né, da década de 60. Quantas vezes estudei a luz de velas porque cortava-se a luz porque não tinha mesmo como produzir energia suficiente para abastecer todo mundo. E está tudo voltando agora com esses apagões aí. Pois olha, eu fiquei bobo depois de saber a motivação que levou a juíza lá de São Bernardo do Campo a cancelar o WhatsApp aí de todo mundo no Brasil. É porque ela pediu informações a respeito de uma pessoa envolvida com o tráfico, pediu essa informação lá ao provedor desse sistema do WhatsApp e, por qualquer motivo, talvez inadmitindo a invasão de privacidade, a empresa não forneceu as informações, a juíza então decidiu tirar aí o WhatsApp de todo mundo no Brasil, até que um desembargador de bom senso, o Dr. Xavier, entendeu que não se pode punir a humanidade por força do erro de uma só pessoa. Meu Deus, estamos chegando aí ao tempo de ficar totalmente independente. Imagine você o dia que, por qualquer motivo, a internet sai do ar, algum problema climático, alguma coisa, o mundo para. É de deixar todo mundo perplexo. Olha, queixo caído. O repórter setorial faz um breve intervalo. E a seguir, aprenda 2 receitas de sucos naturais. São fáceis, saborosas e nutritivas. Já, já.